Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Para você que tá chegando agora, prazer, eu sou a Fernanda Fassi. E apesar desse cenário ser um cenário meio colorido, ser diferente, vocês já bem sabem que esse cenário é um cenário que eu utilizo para trazer assuntos sérios. E o assunto sério de hoje é o último vídeo onde eu mostro para vocês termos racistas, mas isso não significa que eu não vá mais falar sobre racismo em si, né? Esse é o último vídeo onde eu apenas mostro termos racistas. Então, sem mais delongas, por quê? Porque eu acabo que estendendo um pouco ali, um pouco lá, mas, enfim, né? O primeiro termo é o termo da cor do pecado, que sim, foi criado por nós brancos. Esse termo foi criado com a intenção de ser utilizado como elogio, quando na verdade esse termo, além de ser um termo racista, é um termo sexista, onde é um termo, além de racista, ele sexualiza os negros, quando na verdade nenhum ser humano deve ser visto como algo sexualizado. E qual é a história por detrás desse termo, né, da cor do pecado, além de ser um termo utilizado, criado por brancos com a intenção de utilizar para elogiar negros, né, e ser um termo, além de ser racista, ser também um termo para sexualizar os negros, né? Por quê? Porque os senhores de engenho, né, eles iam para a cama com as mulheres negras e viam ali com um ato de diversão, com um ato de pecado e tudo mais. Posso estar aqui falando uma grande besteira? Posso estar aqui falando uma grande besteira. Acredito eu, esse é meu achismo e não uma pesquisa que eu fiz, que sabe-se lá se eles, por se tratar do pecado, acredito eu que muitos deles traíam suas parceiras, né? Mas enfim, né? Não estava lá para saber, mas acredito eu que seja exatamente isso que acontecia, né? O próximo termo, a maioria dos termos racistas, dessa vez, não tem sinônimos ou alternativas. Por que eu falei que esses termos que eu vou utilizar aqui, que eu vou apresentar para vocês como termo racista, muitas das vezes não tem sinônimos ou alternativas para ser usados, porque muitas das vezes é apenas um termo racista e deve ser tirado do nosso vocabulário ou daquele vocabulário dessa pessoa que você conhece e que você vai corrigir. E por que eu falei, por que eu menciono que esse termo em específico não deve ter alternativa? Por quê? Porque ele não deve ser, porque nenhum ser humano deve ser sexualizado pelo seu gênero ou pela sua cor. Por que pelo seu gênero? Porque muitas das vezes mulheres vistas como são sexualizadas, objetificadas. Seja mulher branca, seja mulher preta, enfim, não importa. Mulher é infelizmente vista na atualidade como objeto sexual. E é isso que a gente deve deixar, retirar esses termos, tirar, abrir a nossa mente e pensar que mulher não é objeto, né? Enfim, o próximo termo é o termo a dar com pau, né? Essa expressão ela surgiu nos navios guerreiros, quando muitos negros que foram capturados preferiram morrer ao invés de serem escravizados e faziam greve de fome na travessia entre o continente africano e o Brasil. Porque para obrigá-los a se alimentar, um pau de comer
foi criado para jogar comida pela boca. Alternativas, sinônimos, não tem, né? Porque é só parar de usar. Hoje eu trouxe apenas 4 termos, porque eram os 4 termos que ficou faltando. Porque eu resolvi trazer aos poucos para os vídeos não acabar ficando extenso demais. E o terceiro termo é o serviço de preto. Você certamente já deve ter ouvido essa expressão, né? Serviço de preto, eu mesma já ouvi. Deixa que eu faço, e tem que fazer de novo porque isso daí ficou que nem ficou parecendo um serviço de preto, serviço de negro. Essa expressão nada mais significa que utilizada para diminuir ou tentar desqualificar qualquer atividade e preconceituosa que desqualifica o trabalho de uma pessoa negra. E aí você me pergunta, mas qual é a alternativas? Não tem alternativas. Como eu mencionei lá no início do vídeo, a maioria ou todos os termos racistas desse vídeo não possui alternativas que devem ser apenas abolidas, deve ser apenas esquecidos esse tipo de termo, porque é um termo preconceituoso, é um termo racista, tá certo? E por último, mas não menos importante, o quarto e último termo é o termo doméstica. Sim, esse termo é um termo racista pelo fato de que vem do termo domesticado e que significa tornar sociável, né? Ele foi criada para classificar as escravas negras que trabalhavam para senhores de escravos em suas residências e eram domesticadas através de tortura. Hoje em dia, nós temos essa alternativa, né? Que é o único termo desse vídeo que tem alternativa, tais como funcionária do lar e faxineira. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Foi mais curtinho? Foi mais curtinho, mas é um vídeo que eu vejo de extrema necessidade, tá certo? Se não fosse necessário, eu nem estaria aqui gastando o meu tempo mostrando para vocês termos racistas que as pessoas ou já utilizaram ou não é tão utilizado mais. Porque não é só porque a gente não ouve mais que ele deixou de existir, que ele deixa automaticamente de existir. Por quê? Porque ainda tem gente que pronuncia, ainda tem gente que ainda tem que ficar ouvindo esse tanto de termo racista, tá certo? E eu vou ficando por aqui e até amanhã. Antes de mais nada, se tu gostou desse conteúdo, não se esquece de te inscrever, por gentileza. Não se esquece também de deixar o seu like e deixar nos comentários alguma crítica construtiva ou alguma sugestão de um próximo vídeo. Por quê? Porque daqui por diante está sendo vídeo todo dia, de segunda a sexta, sempre ao 12h12. Eu não me canso de dizer que sim, eu sempre quis soltar os vídeos para vocês em horas iguais, porque eu sempre quis. Agora sim, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e